Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 2, versos 6 a 11, que dizem: Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bom, queridos, nós estamos vendo aqui a continuação, do 7º dia, a partir do qual se iniciou o ministério de Jesus, E aqui no 7º dia ele realiza o seu primeiro milagre. E ele transforma uma quantidade grande de água aqui em vinho, 6 potes, cada pote aqui em torno de 100 litros, então ele produziu cerca de 600 litros de vinho. Interessante notar que Jesus sequer tocou na água, Veja o poder de Jesus, Ele não tocou na água e ainda assim a transformou em vinho. Nós notamos aqui uma semelhança, queridos, com o primeiro milagre público de Moisés. O grande primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, na primeira praga lá no Egito. E o de Jesus foi transformar a água em vinho. Um transforma a água em sangue e o outro água em vinho. E daí a gente pode refletir, queridos, a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a lei de Moisés e o Evangelho de Jesus. A antiga aliança, nós sabemos, ela é marcada por muito sangue, muitas lutas, muitas guerras. Já o Evangelho de Jesus, é marcado pela alegria, marcado pela esperança. Então, mudamos aqui do sangue e viemos para o vinho, que sempre foi o objetivo de Deus, mas por causa da situação do coração humano só pôde ser revelado a plenitude da verdade de Deus a partir do momento que Jesus veio. Outro detalhe interessante é que Jesus decidiu por realizar o seu primeiro milagre justamente numa festa de casamento, queridos? Então Jesus, ele celebra aqui a importância dessa instituição, do casamento, como uma base para a sociedade, que é a família, E nós lemos aqui também que Jesus manifestou a sua glória. E, queridos, essa expressão parece uma expressão normal, mas ela é única, tá? Não existia essa expressão em relação aos profetas, aos apóstolos, a ninguém, nem antes de Jesus, nem depois. Porque sempre quando um profeta, um apóstolo realizava um milagre, realizava um grande feito, eles não manifestavam a glória deles, eles manifestavam a glória de Deus. Eles eram apenas um intermediário, eles estavam sendo meramente um instrumento da ação de Deus. Agora, aqui no caso de Jesus, não, ele manifestou a glória que é dele próprio, porque ele, como Deus, ele simplesmente estava exercendo o seu próprio poder, a sua própria glória. Amados, nós precisamos lembrar, quando nos aproximamos de Jesus, que ele pode transformar qualquer situação pela qual estamos passando e principalmente transformar o nosso coração. Ele pode pegar aquilo que é simples, aquilo que é sem sabor, como água, e transformar em algo rico, em algo nutritivo, em algo que dê alegria, como é o caso do vinho. E nós precisamos lembrar disso não apenas em relação às situações da vida, que é quando as pessoas geralmente se lembram de clamar a Deus. Não, queridos. Lembre de clamar a Deus em relação ao seu coração, em relação ao seu caráter, em relação a como você está enxergando a vida.
Que Deus transforme, né, a sua forma de viver, o seu coração, e transforme de água em vinho. Transforme você em uma pessoa melhor, cada vez melhor, crescendo nele. Amados, apesar de Jesus ter transformado aqui uma quantidade grande de água em vinho, é muito importante nós lembrarmos, né, que o próprio Jesus diz, em Lucas 21, verso 34, ele diz: olha, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. Então isso é um cuidado que todos devemos ter, né? A embriaguez, qualquer tipo de vício é algo que corrói a alma do ser humano, que destrói, que escraviza. O objetivo de Deus é sempre nos libertar, é sempre nos fazer pessoas inteiras, que não precisam de artifícios, não precisem de químicas para serem pessoas realizadas, pessoas tranquilas, pessoas felizes com elas mesmas. Qualquer tipo de dependência, o próprio nome diz, né, você fica dependendo daquilo para continuar a sua caminhada, para ser feliz, isso não é bom. Então, vale notar isso, queridos, que a embriaguez é condenada em todas as Escrituras, não pode ser, porque toda escravidão é contrário ao objetivo de Deus para com todos nós. O seu comportamento numa mesa, né, de restaurante ou na sua casa tem que ser tal que permita que Jesus sente-se ao seu lado e participe do que você está conversando, do que você está fazendo. Agora, se você estiver numa embriaguez ou devotando a sua alma, né, a isso, é claro que você ficaria constrangido e Jesus certamente não ficaria feliz em ver você nesse estado, né? Assim como um pai não fica feliz em ver um filho numa situação ruim dessa. Agora, é óbvio, né, queridos? Jesus, se ele transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho, é porque o vinho em si mesmo não é um problema. O uso correto dele não é problemático. E isso Jesus ele bate de frente contra o ascetismo, que marcou algumas épocas do cristianismo. O que é o ascetismo? Pessoas que abdicavam de muitas coisas na vida, achando que essas privações alegrariam a Deus, fariam Deus mais contentes, né, com aquela negação de prazeres, entre aspas. Queridos, o que Deus ganha com isso? Quando Jesus diz para negarmos a nós mesmos, tomarmos a sua cruz e segui-lo, é no sentido de você negar aquilo que é ruim, né? Os desejos, né, as suas vontades, aquilo que vai prejudicar o próximo, que vai ferir as pessoas ou ferir a você mesmo. Agora, você privar-se de coisas, isso não faz sentido algum. Jesus é a favor da alegria. A alegria é uma marca, e tem que ser uma marca do cristão. Uma pessoa que vive a vida, uma pessoa que descansa, uma pessoa que se alegra com a família, uma pessoa que viaja, uma pessoa que celebra a vida. Isso é muito importante. E, de novo, queridos, o vinho não é em si próprio algo ruim, porque o próprio Jesus diz em Marcos capítulo 7, um texto belíssimo, ele diz: ouvi-me vós todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que o contamina. E depois ele explica: será que vocês não podem entender, não compreendam que o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, purificando todos os alimentos? E prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que o contamina, pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, etc, etc. E aí ele faz uma lista aqui de coisas ruins para o ser humano que procedem do interior. Então, queridos, nós precisamos saber disso. O que Deus se preocupa é com o nosso coração. Quais são as nossas atitudes? Como são os nossos comportamentos? Quais são as nossas ações? Aquilo que procede de nós, coisas externas, de fora.
Amados, aquilo que não te escraviza, claro, que não te vicia, etc., isso não tem problema algum. O apóstolo Paulo recomenda que o seu discípulo Timóteo tome vinho, né? O Timóteo tinha um problema estomacal e Paulo diz, olha, toma um pouco de vinho, que isso vai te fazer bem. 1 Coríntios capítulo 6 diz que alguns irmãos estavam se excedendo, né? Estavam chegando antes e comendo toda a comida da ceia e tomando vinho um pouco a mais, e alguns estavam se embriagando. Então a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, também era com vinho. Então, queridos, o vinho em si não é o mal. O mal é o que o coração do ser humano vai produzir com aquilo. Tomando numa medida pequena, sensata, qual o problema? Agora, se a pessoa quer se exceder, aí o problema é no coração dela. O problema não é o vinho, o problema é o coração dela. E a pessoa precisa se cuidar e buscar uma sensatez e viver corretamente diante de Deus. No Salmo 104, por exemplo, diz diversas coisas que Deus criou e fala que Deus criou o vinho, que alegra o coração. Provérbios capítulo 9 diz que a sabedoria clama e diz aos faltos de entendimento, vinde, comei do meu pão, a sabedoria dizendo isso. Venham, comam do meu pão, bebei do vinho que eu misturei, deixem a insensatez e vivam. Então veja, ele está falando para as pessoas deixarem a insensatez e viverem, e venham comer e tomar do vinho. Eu acho muito interessante como é a história, né, queridos? Como funciona a história. Essa questão de demonizar o vinho, isso vem de 2 séculos para cá. Toda a história do cristianismo, os cristãos tomavam vinho normalmente, tendo cuidado, tendo sabedoria e tudo, mas bebendo normalmente. E ainda hoje há países inteiros com cristianismo sério, onde as pessoas tomam ali um vinho normalmente. E hoje, em alguns lugares, como aqui no Brasil, quase virou um dogma e uma obsessão contra isso, quando o problema não é a coisa, o problema é o coração. A gente precisa cuidar do coração. Se o coração estiver reto diante de Deus, tudo está correto. Porque nada que venha de fora contamina o ser humano. Nada, queridos. O que vem de dentro, isso que contamina. E é ali que precisa ser tratado. É o coração que precisa ser tratado. E a gente precisa recordar disso, queridos, porque é o primeiro milagre de Jesus e ele transformou água em vinho, 600 litros, isso depois das pessoas já terem bebido todo o vinho anterior. Então, ou a gente condena Jesus aqui, ou aceita o fato, claro e evidente, que o vinho por si só não é mau. Agora, cada pessoa tem que se responsabilizar diante de Deus por suas atitudes. Cada um vai prestar contas a Deus do que faz. Com tudo que ele criou, Deus criou 1001 coisas. Cada um pode usar para o bem ou para o mal. Quem usar para o bem, amém? Quem usar para o mal vai ter que prestar contas a Deus. Então, queridos, que a gente aprenda, né, a cuidar do coração, muito mais do que coisas externas, do coração. E isso Jesus nos ensina aqui, isso a gente aprende com ele, né? Ele deixou nas mãos das pessoas aquele vinho, e foi um ato de misericórdia, porque, né, um noivo que não desce ali, é como se a festa fracassasse, é como se fosse explicitado a todos os convidados que o noivo não tinha condições de cuidar da noiva. Então Jesus, com um ato de misericórdia, ajudou ali o noivo a não ficar em maus lençóis, ou ficar muito, as pessoas falarem muito mal dele. Então ajudou e a festa continuou, né? Eram festas de casamento que duravam cerca de 7 dias. Então Jesus fez parte da festa, queridos. Então que a gente possa viver as festas de Jesus, né? Que a gente possa celebrar com ele e aprender com ele. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.